Então você pode já pegar a sua Bíblia, abrir lá no Evangelho de Marcos. Se você está vendo alguém que está sem a Bíblia nesse momento, você pode compartilhar com ele. Nós temos pensado e refletido nesse livro que fala do Cristo como servo perfeito e também do Cristo como Filho do homem, aquele que se encarnou, aquele que de fato deixou toda a sua glória para estar entre nós e para servir a nós, para servir a humanidade. Nós pensamos e refletimos também já em várias histórias onde nos apontam Jesus desde o início, servindo, cuidando de pessoas, investindo em pessoas. E nessa noite a gente vai para o capítulo 1, nós vamos ler o versículo 40, onde nós vamos meditar um pouco nesse homem que vai encontrar Jesus, um leproso, e nós vamos ler então a partir do versículo 40, Evangelho de Marcos, capítulo 1, e leremos então a partir do versículo 40, onde a palavra de Deus nos diz assim: Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus ele se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Versículo 45. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma, e, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, a gente precisa muito do Senhor nesse momento, Pai, para meditar e para ser instruído por meio da Tua palavra, Deus. Ó Senhor, nos dá sabedoria, discernimento, nos dá entendimento, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz, praticarmos a Tua palavra com alegria, ó Deus. Que essa igreja, Pai, possa ser marcada por esse Evangelho. Que essa igreja possa ser marcada por uma igreja que de fato quer imitar Jesus, o servo perfeito, que serve, que se compadece, que se envolve com pessoas, até mesmo doando a sua própria vida, para que pudesse então resgatar a humanidade. Ó Deus, que nessa noite o Senhor fale conosco, Pai. Rasgue o nosso coração, Pai, penetra, Deus. Entra, Deus, com o Teu poder. Fala por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Cristo. Amém. Irmãos e amigos, nessa noite a gente vai pensar um pouquinho do foco para a distração. Nós vamos pensar e refletir um pouquinho o que essa história tem a ver comigo e com você. Por que Marcos fez menção e destacou essa história aqui no Evangelho. Que lições nós podemos levar para casa sobre essa história. E eu gostaria de fazer algumas considerações. Você pode acompanhar comigo sobre o contexto para nós darmos esse pontapé inicial aqui. A primeira consideração é que nós não sabemos com pontualidade onde está acontecendo, onde aconteceu essa história. Nós não sabemos sobre o lugar onde aconteceu. Mas o versículo 39 nos dá alguns vestígios. Você pode olhar comigo, que diz assim:
Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Possivelmente, então, tem ocorrido na região ali da Galileia. A gente tem lembrado e estudado que a Galileia era um ambiente onde Jesus viveu e efetuou o seu ministério com regularidade. A gente costuma dizer que a Galileia, Nazaré, era a base do ministério de Jesus. É o local onde ele vivia e convivia com a sua família, convivia mais de perto com seus conhecidos, local base de onde ele saía para suas viagens e onde ele estabeleceu o seu ministério. Possivelmente também esse fato ocorreu antes do chamado dos 12 apóstolos, como também ocorreu antes do Sermão do Monte. E rapidamente também nós conseguimos constatar que Jesus não abandona ninguém por ser um leproso, nem por ser um cego e nem por ser um surdo. Desde o início do capítulo nós vimos Jesus demonstrando que ele se importa com pessoas. E quando nós olhamos aqui, já para esse texto que nós vamos meditar e considerar nessa noite, nós conseguimos ver isso rapidamente. Jesus indo ao encontro desse leproso, e querendo então ali ter um diálogo com esse homem. Rapidamente também, antes da gente entrar no texto, eu gostaria de fazer algumas descrições também sobre essa doença, a lepra, na qual esse homem que foi até Jesus, assim como diz o início do versículo 40, um leproso veio até Jesus e se ajoelhou, se prostrou diante do Mestre. Primeira coisa que nós podemos pensar na descrição aí da lepra é que a lepra era uma doença de pele repulsiva. A segunda coisa é que a Bíblia havia prescrito a quarentena para leprosos. Os leprosos não viviam a vida comum com as pessoas da cidade. Uma outra coisa importante, para alguns mestres judeus do período posterior, a causa da doença era o pecado do leproso. Então muitos tinham essa percepção de que pessoas estavam com essa doença por conta da prática de certos pecados. E uma última coisa, os leprosos eram excluídos também da sociedade por conta da sua doença. No próximo slide a gente continua a pensar e também a refletir em algumas coisas. Evitava-se tocar nos leprosos para não contrair a impureza. Não só isso, mas a lei também determinava sacrifícios específicos para pessoas cuja lepra era curada. E não somente isso, ela era uma doença desagradável, irritante e também perigosa. Seu vírus, que geralmente impregnava o corpo inteiro, é comum até mesmo hoje na região do Egito e no Oriente. Então, Jesus está diante de um homem que era desprezado, que era rejeitado pela sociedade na qual ele estava inserido. As pessoas não andavam, não caminhavam perto de leprosos. As pessoas não queriam ter contato com pessoas assim. Os leprosos tinham as suas cidades, fora ali do ambiente onde as pessoas comuns viviam. Jesus, é interessante que ele não foge daquele homem. Jesus conversa com aquele homem e toca naquele homem. Quando a gente olha para a lei, principalmente no livro de Levítico, diz que qualquer pessoa que tocasse num leproso se tornava o quê? Impura. E precisava passar pelo processo da purificação para se tornar apto de novo para viver aonde? Na cidade. Para viver a vida comum novamente. Então o leproso, ele era alguém de fato rejeitado pela sociedade. Rejeitado pelas pessoas comuns. As pessoas de fato não queriam viver perto de pessoas, assim como eles diziam naquela época, quando trombavam com um leproso, aí vem um impuro, fiquem longe dele. Assim as pessoas gritavam quando viam e ouviam sobre então o leproso.
Quando nós olhamos, eu gostaria que nós voltássemos os nossos olhos para o versículo 40. Rapidamente nós conseguimos ver esse leproso tomando atitudes que dificilmente nós vamos encontrar novamente essas atitudes sendo tomadas no Evangelho de Marcos. O leproso, no versículo 40 diz: um leproso veio, ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado, e disse o seguinte: Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Rapidamente nós conseguimos pensar e observar as atitudes desse leproso. A primeira atitude que esse leproso lhe demonstra é uma humildade ao se ajoelhar diante do Messias. Esse homem, ele não se apresenta diante de Jesus de qualquer forma. Ele se prostra diante de Jesus. Ele se ajoelha diante de Jesus. Uma segunda atitude que esse leproso toma é que ele demonstra que sabia quem era o Cristo, quem era o Messias, pela sua maneira de se comportar diante de Jesus, sim, mas também como ele fala: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Talvez ele já havia ouvido falar de Jesus, e por isso ele se comporta dessa forma diante de Jesus. Ele sabia sobre o poder do Messias, por isso que ele pede também para ser curado. Não somente isso, ele não impõe nada sobre o Messias, mas espera pela sua boa vontade. Ele não chega diante de Jesus e simplesmente pede, mas o texto diz que: Senhor, se quiseres, se for da tua vontade, o Senhor pode me purificar. Ele demonstra que de fato acreditava no poder, mas ele acreditava também na soberania de Deus. Senhor, faz a tua vontade sobre mim, sobre a minha vida. E quando eu olho para esse leproso e começo a pensar um pouquinho nessa história, assim como eu estava meditando durante toda essa semana, eu acho que a gente consegue rapidamente constatar quantas coisas nós podemos aprender com esse homem rejeitado pela sociedade e como ele se apresenta diante de Jesus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Uma primeira lição que a gente pode aprender rapidamente, olhando para a atitude desse homem, é a questão de se prostrar diante do Senhor. A questão da reverência. A gente vê um ato interno demonstrando ali no exterior desse homem. Ele se prostrando diante de Jesus. Qual foi a última vez que você se prostrou diante do Cristo? Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante de Jesus para conversar com Ele, para contar dos anseios do seu coração e da sua alma? Esse homem, pela primeira vez, ele está diante de Jesus e ele se ajoelha, se prostra. Mas não somente isso, esse leproso também nos ensina que ele reconhece a sua inferioridade. Esse homem, ele reconhece quem ele é diante do Mestre, do Cristo, do servo perfeito. Ele se comporta como um pecador, como alguém que carece de cuidados pontuais do Messias. Uma lição para nós, que nós também precisamos sempre, diante do Cristo, reconhecer a nossa inferioridade. Em um mundo onde as pessoas hoje só querem estar lá em cima, só querem ter um status legal, só querem ser reconhecidas, esse homem ele não quer ser reconhecido por ninguém, e nem mesmo diante do Mestre, do Todo-Poderoso. Ele se comporta como alguém pecador, reconhecendo a sua incapacidade, reconhecendo o quão pequeno ele é diante do Senhor. Mas não somente isso,
ele demonstra também humildade. E quando a gente pensa em humildade, a gente se lembra e deve se lembrar do fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5. Mas não somente isso, se lembrar que a humildade é um ato, ou são atos. A humildade não é simplesmente um sentimento, ou às vezes até mesmo comportamentos. Às vezes a gente acha que humildade é aquela pessoa que é mais reservada, né? Que às vezes se comporta de uma forma diferente quando está diante das pessoas. Não. Humildade são atitudes que demonstram a condição das pessoas, que não quer se tornar superior àquelas que estão à sua volta, e isso é exteriorizado a partir do seu comportamento. Mas não somente isso, esse homem demonstra também fé e dependência da vontade de Deus. Esse homem demonstra que ele acredita que o Cristo pode dar a ele o que ele precisa. Mas ele não somente acredita, como ele reconhece que a vontade do Senhor é a melhor. E o quão importante nós nos lembrarmos disso também. Nós vamos viver essa semana, que só está iniciando, e nós vamos, durante todos os dias da nossa semana, precisaremos exercer, ou viveremos, ou precisaremos também acreditar, exercer fé na pessoa de Deus. Talvez nós iremos pedir coisas ao Senhor. Talvez nós iremos clamar ao Senhor por situações que viveremos. Nós precisamos também, ao clamar, ao pedir, se lembrar do quê? Da vontade de Deus. Senhor, faça a tua vontade. Nós oramos assim, né? Com costume, até mesmo no final das orações, clamando para que a vontade do Senhor prevaleça. Talvez você está aqui hoje frustrado, talvez por algo que você pediu ao Senhor e você não recebeu. Talvez eu falando isso, você se lembre de algo que você pediu a Deus e Ele não te deu. Mas a gente precisa se lembrar que a fé alinhada com a vontade de Deus sempre nos dá aquilo que é melhor nas nossas vidas. Quando nós nos lembramos de Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, Deus sempre faz em nós aquilo que é melhor para nós. Às vezes nós temos muita fé, mas às vezes Deus não vai querer que aquilo que estamos clamando aconteça. Ou talvez não aconteça naquele momento, ou talvez virá no futuro, ou talvez nunca acontecerá. Nós precisamos nos lembrar e ter a postura desse leproso de dizer: Senhor, eu tenho muita fé, por isso estou diante de Ti, mas faça a Tua vontade. Se o Senhor quiser, me purifica. A gente poderia terminar aqui já, só nesse primeiro versículo, para pensar no leproso. Assim, mais coisas para a gente refletir. Quando a gente avança um pouquinho, nós vamos encontrar agora as atitudes de quem? Do Messias, do prometido, do servo perfeito. E a primeira atitude que nós vemos em Cristo, e que Marcos faz menção de dizer, é que, versículo 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. A primeira coisa que Jesus demonstra é compaixão. É interessante que, se nós fôssemos traduzir no literal essa palavra compaixão, seria assim: Jesus sentiu sentimento nas entranhas. O pensamento daquela época é que o mover do interior, né, do
coração, dos órgãos dentro de nós, demonstrava que as pessoas estavam tendo algum sentimento, e isso estava ligado diretamente, muitas vezes, à questão da compaixão. Jesus então ele está sendo movido por algo que ele estava sentindo dentro dele, e isso era compaixão. Jesus tem compaixão por aquele homem, ele se coloca no lugar daquele homem. Uma segunda coisa que conseguimos ver rapidamente é que a compaixão de Jesus gerou obras, a cura do leproso. E como o próprio texto diz, eu quero, respondeu Jesus, seja curado e fique limpo, versículo 42, e no mesmo instante, talvez a sua Bíblia diga imediatamente, ou seja, aquilo que Jesus sentiu, a sua compaixão rapidamente gerou nele um ato, o exercício da compaixão. Perceba, Jesus não simplesmente sentiu, mas Jesus sentiu e se moveu, ajudou aquele homem para que a sua situação fosse resolvida. E o texto faz menção de dizer que ele fez isso imediatamente, ele foi curado. Jesus também não se recusa a tocar no leproso. Jesus não recuou e falou: poxa, fica aí no seu lugar que eu converso com você daqui de longe. É típico daquelas pessoas que batem, sabe, na nossa porta, pedindo alguma coisa, e daí a gente fica daquele jeitinho, né, entre o portão, fica aí que eu converso daqui de longe, o que você quer? Jesus não fez isso. Jesus rapidamente vai em direção daquele homem. Não somente vai na direção, como ele toca naquele homem. Uma outra atitude que nós conseguimos olhar é que Jesus cumpriu o que prometeu em Isaías 53, 4. Vamos ler esse texto? Vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Isaías, capítulo 53, versículo 4, talvez um texto conhecido para alguns. Para outros talvez não. Mas Jesus também, e Marcos, ao deixar isso narrado aqui para nós, está apontando e demonstrando aquilo que foi prometido pelo profeta Isaías, que diz assim, no versículo 4: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Cada ato de Cristo, de milagre, de cura, era reflexo, sim, da pecaminosidade, mas não como aquelas pessoas tinham um pensamento, de que elas tinham cometido algo, mas sim porque nós já nascemos no pecado. Davi vai dizer que em pecado a minha mãe me concebeu. Ou seja, nós nascemos no pecado, e muitas vezes as enfermidades que nós carregamos reflexo do nosso pecado que está instalado na sociedade como um todo. E Jesus está dizendo, por meio de seus atos, que ele carregaria, que ele levaria as enfermidades. Ele levou a enfermidade daquele leproso, o curando. Assim como o profeta disse, ele levaria as enfermidades, ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Voltemos novamente então para Marcos, capítulo 1, do versículo 40. Uma última coisa que conseguimos ver em Jesus é que mais uma vez Jesus demonstra que ele tem poder para curar. Nós vimos já Jesus curando a sogra de Pedro.
Nós vimos já Jesus libertando uma pessoa possessa por um espírito imundo. E Jesus novamente demonstra que ele tem o quê? Poder. Há poder na presença de pessoas que estavam. Aliás, há poder na presença do Senhor, que as pessoas viam isso quando estavam diante do Messias, do prometido. Há poder na presença do Senhor. Eu queria rapidamente ler uma frase do Hendrickson. Diz assim: as necessidades e a fé do leproso encontraram resposta imediata com a vontade do Salvador em ajudá-lo. E essa prontidão era onde o seu amor e o seu poder se encontravam. O leproso não estava ali por acaso. E Jesus também não estava ali por acaso. As necessidades e a fé de um homem se encontraram com a vontade de um Salvador, pronto para ajudar. Sabe o que a gente pode pensar um pouquinho nessa noite? Jesus está pronto para nós, pronto para nos ajudar, pronto a nos ouvir. Jesus sabe os nossos dilemas, assim como sabia daquele leproso. Jesus sabe o que está passando no seu coração hoje, assim como sabia daquilo que aquele homem precisava. Jesus sabe também o que você precisa. E sabe, o que a gente pode pensar e refletir também é que as lições do Messias para nós essa noite também são importantes para que a gente possa considerar. A primeira delas é que nós precisamos exercitar a compaixão acompanhada de obras. Muitas vezes nós temos compaixão, nos colocamos sim no lugar de pessoas, mas muitas vezes nós não movemos para solucionar problemas e situações dos quais aquelas pessoas estão vivendo e precisam de socorro e de ajuda. Como a gente vê um necessitado, talvez na rua, a gente olhe para ele e sinta a compaixão dele e fala: puxa vida, que situação, que negócio difícil, cadê a família desse homem? Onde será que ele vive? Onde será que ele mora? Mas isso daqui só fica onde? Dentro de nós. E a gente não se mover até ele, não se mover para saber o que ele precisa, não se mover como igreja para saber o que a nossa cidade precisa, para que haja resolução naquilo que as pessoas estão sofrendo. Uma outra lição é que precisamos receber e inserir os necessitados. Jesus tem compaixão e rapidamente Jesus insere aquele homem aonde? Na sociedade novamente. A vida comum das outras pessoas que o rejeitavam, que o recusavam. A igreja, cada um de nós aqui, meus queridos, nós temos a autoridade do Senhor. Ele nos deu isso. Nós não colocamos essas pessoas novamente no ambiente da vida comum. Ou quando nós o fazemos de uma forma totalmente como uma forçação de barra. E de repente essas pessoas rapidamente estão longe de nós e não querem mais estar no nosso convívio. E Jesus, ele cura e insere. Nós também precisamos ser uma igreja fiel com palavras, pronta para propor resoluções, mas ao mesmo tempo ser uma igreja que insere pessoas. Sejam elas doentes, necessitadas, ou no mais profundo dos seus atos pecaminosos. Cada um de nós precisamos ter essa mentalidade como a do Cristo, de inserir
novamente essas pessoas para o nosso convívio, para que elas se sintam bem e vivam a vida comum. Uma última coisa, não podemos abrir mão da missão de Deus em nenhum momento. A igreja missional está em movimento. Jesus em nenhum momento abriu mão da sua missão. E nós também, em todo tempo, precisamos entender: eu estou em missão. Você está na sua casa, você está em missão do reino. Você está no seu trabalho, você está em missão. Você está na escola, na faculdade, estudando, você está em missão. Você está no seu trabalho, você está em missão. Pessoas em sua volta estão com necessidades, precisam de uma palavra, precisam de uma cura, precisam de um mover, e eu e você somos a resposta dessa sociedade. Porque nós temos o Cristo e temos a resposta correta para essas pessoas. Por isso estamos em missão e precisamos nos lembrar da missão. Mas, assim como diz o título da nossa mensagem, que é do foco para a distração, Jesus rapidamente vai fazer uma advertência para esse homem. Acompanhe comigo no versículo 43. O texto diz assim: então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Jesus rapidamente chamou a atenção daquele leproso. E Jesus disse para ele o seguinte: não conte isso a ninguém. Vai e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação, e isso servirá como testemunho. Jesus está dizendo para ele: olha, eu não quero que você saia aí contando para todo mundo o que aconteceu. Eu quero que você vá, cumpra a lei, porque todo aquele que foi curado precisa ofertar ali o seu sacrifício, e isso vai servir do quê? De testemunho. Isso vai servir de testemunho para as pessoas que convivem com você. Mas olha só o que acontece, reflexo ali das advertências, assim, que Jesus está dizendo e que a gente pode considerar. A primeira delas: Jesus não queria se tornar apenas um operador de milagres. Por isso Jesus faz essa advertência. Porque tinha muita gente naquela época que não queria seguir o Mestre. Tinha muita gente naquela época que não queria ter a sua vida transformada, assim como nos nossos dias. Tem muita gente que só quer o quê? As bênçãos de Deus, mas que não quer o Deus da bênção, o Deus que pode abençoar. E quando a gente olha para esse contexto, Jesus está advertindo ele, pensando nisso. A segunda coisa: Jesus não queria que seus milagres gerassem algum embaraço em sua missão. Por quê? Porque Jesus estava se tornando o quê? Popular. E a partir do momento que ele fazia esses milagres, rapidamente o ministério dele talvez poderia ter alguns embaraços. Uma terceira coisa: o homem desobedeceu a Jesus, mesmo que tivesse tido boas razões para agir de tal forma. Porque Jesus havia dito para ele o que ele deveria fazer, mas ele não o fez. Ele tinha boas intenções, talvez? Sim, a gente não pode negar isso. Ele está feliz, ele foi curado. Ele era um homem rejeitado, agora ele é um homem aceito. Imagina a gente no lugar dele. A gente rapidamente queria sair, convidar os amigos, fazer um churrasco. Olha, estava assim, agora eu não estou mais. Talvez tantas coisas a gente poderia fazer. E esse homem rapidamente pensou dessa forma, mas não ouviu a voz do Mestre. Uma quarta: a desobediência não destruiu os planos de Deus, mas complicou o plano do Messias. Como também ele atrapalhou o avanço do trabalho de Jesus, forçando o Cristo a passar mais tempo em lugares desabitados e solitários.
a atitude daquele homem fez com que Jesus ficasse mais excluído, por conta então das pessoas o procurarem simplesmente por conta dos milagres. Por conta dos milagres. Por isso que Jesus faz o que? Aquela advertência. Parece que soa um pouco estranho, né? Como assim? Ele está curado, ele não pode contar para as pessoas? Né? Mas lembre-se, Jesus tem um projeto. E o projeto diz respeito a mim e a você, diz respeito à história da humanidade, à história da libertação de toda a humanidade. E Jesus precisava cumprir o projeto estabelecido na eternidade. E por isso então, ele toma algumas atitudes para que esse projeto acontecesse de uma forma que agradasse ao Pai. E sabe, rapidamente também nós pensamos, ou a gente pode pensar, que nós também na missão, muitas vezes, agimos como um leproso também. E a primeira coisa é que, para estarmos em sintonia na missão, nós precisamos deixar a palavra de Deus nos conduzir, e não o nosso coração, e não as nossas emoções. Porque aquele homem, ele foi o quê? Impulsionado pelo seu coração, pelas suas emoções, a não cumprir aquilo que Jesus havia dito para ele. Olha, procura templo, procura lá o sacerdote, resolva essa questão da purificação, e isso vai servir de testemunho. Mas nós precisamos também nos lembrar que nós não podemos ser conduzidos ou movidos pelo nosso coração, pela nossa emoção. Jeremias vai dizer isso, que o nosso coração é enganoso e corrupto. Às vezes eu ouço pessoas dizerem, siga o seu coração. E às vezes eu penso, poxa vida, se essa pessoa entendesse o real significado daquilo que Deus diz sobre seguir o coração, essa pessoa talvez evitaria tantos conflitos e tantas coisas que ela está vivendo nesse exato momento por seguir o quê? O seu coração. Que assim como Jeremias 29 vai dizer que é enganoso e corrupto. Nós não podemos confiar no nosso coração. Nós podemos confiar aonde? Na palavra do Senhor. Uma segunda coisa é que às vezes desobedecemos a Deus por pensarmos que estamos no caminho melhor ou certo. Talvez existem muitas vezes situações que não são atos pecaminosos. São coisas certas a se fazer. Talvez alguma atitude, alguma palavra, alguma verdade que queremos dizer, mas precisamos nos lembrar que talvez não seja o momento ideal. Talvez não seja o momento de se fazer aquilo, ou de se pensar, ou de expor, ou de mover naquela direção. Por isso precisamos sempre ouvir e sermos direcionados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos norteia, é a palavra de Deus que sempre nos coloca e nos orienta para aquilo que é o melhor para a nossa vida. Nós muitas vezes também podemos retardar a missão de Deus por meio de nossos atos bondosos. Muitas vezes a gente tem atos, sim, como esse homem teve. Um ato bondoso, poxa, eu estou feliz. Quero compartilhar aquilo que eu recebi do Cristo. Mas precisamos nos policiar, precisamos entender o que Deus de fato quer fazer através de nós, para que a gente não possa retardar a missão de Deus. Talvez aquilo que Deus espera de você não é aquilo que você está almejando na sua mente, que você quer fazer. E às vezes precisamos o quê? De mais oração, de mais intimidade com Deus, por meio da sua palavra, para ouvir então a sua voz. Talvez um conselho de pessoas espirituais para nos orientar nas tomadas de decisões da nossa vida. Não somente isso,
A missão de Deus é por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Eu fiz uma inserção aqui, nesse texto de Romanos capítulo 11, 36, ao nos lembrarmos que tudo é para Jesus, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Por mais que muitas vezes nós somos movidos por atos bondosos, nós precisamos sempre nos lembrar que tudo aquilo que Deus quer que nós façamos é para a glória dEle, é para Ele, é por meio dEle. Por isso, do foco para a distração. Aquele homem que nos ensinou no início, agora também nos ensina atitudes que precisamos estar cientes e ligados para não escorregar na nossa jornada, como um servo do Cristo, como um servo de Jesus. E ao olharmos para tudo isso, e para então encerrarmos, o que a gente pode fazer com tudo isso? Atitudes do leproso, atitudes do Cristo. De rejeitado para aceito. Para o homem que estava focado, de repente está distraído. O camarada que estava diante de Jesus prostrado, de repente agora pisa na bola e desobedece Jesus. O que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode levar durante essa semana? Algumas lições para a gente pensar e continuar a refletir coisas que a gente pode fazer. Acho que a primeira coisa nessa noite que a gente pode levar para casa é que as pessoas procuram ajuda. E por isso, não desperdice as oportunidades de exercer a compaixão, principalmente aos da família da fé. Sirva, faça esse exercício. Meus queridos, diariamente, regularmente, essa semana também, Deus vai nos dar oportunidades para exercermos a compaixão. E como responderemos aquilo que Deus irá permitir que nós passemos, ou que nós iremos passar essa semana? Como nós vamos reagir? Sentiremos só compaixão, ou sentiremos e tomaremos atitudes como Cristo fez? Não vamos perder as oportunidades. Se você sentir compaixão, exerça, gere obras. Ah, mas eu não consigo sozinho, chama algum irmão para te ajudar. Aliás, eu estava lembrando essa semana, a Débora me convidou para fazer isso na semana passada, e a gente não fez ainda, Débora, essa semana, hein? A Débora viu uma pessoa que estava passando por necessidade na semana passada, e ligou para mim e falou: precisamos fazer alguma coisa. Sim, precisamos fazer, mas não fizemos ainda. Mas essa semana a gente vai fazer. Porque não adianta só a gente sentir compaixão, a gente precisa praticar, exercer. Uma segunda coisa que podemos levar para casa é: se aproxime de Jesus com a convicção que Ele está pronto a te ouvir. Assim como aquele leproso fez. Nós precisamos também estar diante de Jesus com um sentimento. A gente cantou isso. Senhor, me lembra que Tu és o meu Salvador. E a gente precisa se lembrar que o Cristo está pronto sempre para nós, a nos ouvir, a nos escutar. Uma terceira coisa: não se esqueça que um dia também nós fomos leprosos, e que a mesma graça que nos alcançou deve ser estendida a outros. Um dia eu e você também espiritualmente estávamos como aquele leproso, precisando de Jesus, precisando de uma palavra, precisando de uma cura espiritual, ou talvez até mesmo de uma cura física. E às vezes na nossa caminhada a gente retém a graça de Deus e não estende ela para as outras pessoas. Mas nós precisamos estender graça, a graça sublime, a graça que nos inspira, a graça de Deus para essa cidade que precisa tanto do Senhor Jesus Cristo. Não retenha a graça, se lembre,
que você também era como um leproso, carente de Jesus, precisando do quê? De cura, de transformação, de uma palavra, de renovo. E uma última aplicação: avalie se você está alinhado com a missão da igreja, essa estabelecida à luz da palavra, para que você possa potencializar o avanço do reino no foco certo. Nós, como igreja, precisamos ter a mesma missão. Nós, como igreja, precisamos estar no mesmo foco. Muitas vezes nós estamos como um leproso no final dessa história, distraído, preocupado com outras coisas que não estão alinhadas com aquilo que a igreja está pensando, com aquilo que for estabelecido. E nós precisamos sempre nos perguntar: será que eu estou no foco certo? Será que eu estou no foco daquilo que a igreja está caminhando, com aquilo que os meus irmãos estão caminhando, como igreja, os alvos, as metas, o propósito? Porque rapidamente nós podemos achar que estamos fazendo bem, assim como aquele leproso achou, mas talvez estamos atrapalhando a missão, estamos atrapalhando da igreja talvez potencializar, da igreja avançar, da igreja tomar o foco correto. Por isso, faça essa autoavaliação. Você está no foco ou você está distraído? Você provou da graça e rapidamente quer fazer do jeito que você bem entende, ou você provou da graça e está caminhando com Cristo, caminhando à luz da sua palavra? Queria terminar falando da missão da igreja, na qual a gente já estabeleceu há alguns anos. Diz o seguinte: nós temos como missão conectar e capacitar pessoas, conduzindo a adoração ao único Senhor, Deus vivo e verdadeiro, e compartilhar as boas novas. Essa é a missão que essa igreja tem tentado executar e praticar. Conectar e capacitar pessoas, conduzindo a adoração ao único Senhor, Deus vivo e verdadeiro, e compartilhar as boas novas. Você está nessa missão? Você está focado nessa missão? Ou você está distraído? Eu queria encerrar essa mensagem convidando o coral para vir aqui à frente.